Olá, tudo bem? E hoje a gente vem falando sobre mais um X da questão e o nosso tema hoje é separação e divórcio consensuais. Consensuais ou administrativos. O que é isso, Liana? É quando você cansou, você não quer mais continuar esse casamento, você não quer mais continuar essa união estável. O que você vai fazer? Você vai se divorciar ou você vai se separar? Será que você tem que se separar para se divorciar? E quando a gente está falando de consensual, a gente está falando daquele divórcio administrativo, ou seja, aquele divórcio efetuado no cartório, extrajudicial. E são todos os divórcios que podem ser feitos no cartório de forma extrajudicial? Olha, o divórcio extrajudicial já era possível pela Lei 11.441 de 2007, tá? Antes mesmo do novo CPC, tá? De 2015. Ocorre que houve pequenas mudanças, tá? O divórcio, ele pode sim ser feito em cartório se for consensual. Se ambos querem se divorciar, não é? Ele pode ser feito em cartório desde que não haja filhos menores e que, claro, ambos, o casal esteja ali de acordo. Com o novo código, houve ali uma mudança, não é? Uma mudança porque eles acresceram que, além de o casal estar de acordo de não ter filho menor, eles protegeram o direito do nascituro, ou seja, se a mulher estiver grávida também, esse divórcio não poderá ser feito administrativamente, ou seja, no cartório, não poderá ser extrajudicial, deverá ser judicial. E olha, gente, quando eu falo aqui direito do nascituro, eu estou falando da mulher que já está grávida, tá? Não convém aqui resguardar o direito daqueles embriões, no caso de uma fertilização in vitro, que já foram fertilizados, mas que estão lá, não é? Congelados, estão lá guardados para uma posterior fecundação, tá? Só se chama de nascituro aquele embrião que já se fixou no útero. Esse é considerado nascituro, tá? Então, o STJ já se pronunciou sobre isso. Aqueles direitos dos embriões que não foram colocados no útero materno, eles não são reconhecidos como direito do nascituro. Então, sim, você pode fazer extrajudicialmente, tá? No cartório, teu divórcio. Liana, tem tempo? Bom, a emenda constitucional de número 66, não é? Então, a emenda constitucional de número 66, ela veio aí suprimir tudo e qualquer requisito de comprovação de tempo para você entrar com o divórcio. E não há mais necessidade que você primeiro separe, como era antes, e depois entre com o divórcio. Porque antes era, separa com 2 anos para separar, depois 1 ano de separação, aí sim, depois de 1 ano pode pedir o divórcio, primeiro 2 anos, depois 1 ano. Não, acabou o fator tempo, tá? Não existe mais o lapso temporal para você pedir o divórcio. Você pode pedir o divórcio sem nenhum requisito de tempo, nenhum requisito temporal, tá? Como também não há necessidade que você tenha motivos para isso. Não há necessidade que você diga, eu tenho um motivo para separar. Não. Não existe mais necessidade. Você não quer mais continuar nesse relacionamento, então não existe ali mais a necessidade de motivar essa sua decisão, tá? O artigo 1850 caput e parágrafo 2º do Código Civil foi derrogado porque nele se falava em prazo e a Constituição é muito clara, o casamento se dissolve ali pelo divórcio, não é? E não fala que tem que ter separação antes, não é? E também não fala de prazo, não é? Então, essa emenda constitucional também 66, ela veio ali direcionar para que o divórcio, então, seja direto. Para que separar se você já pode diretamente entrar com o divórcio, não é? É menos tempo, é menos lapso temporal, é menos desgaste e você já se divorcia diretamente lá dessa pessoa que você não quer mais
conviver, não é? Outra coisa, com o divórcio direto, você encerra ali tanto o vínculo matrimonial, não é? Como a sociedade conjugal, ou seja, tanto a convivência, que seria a separação, como ali a sociedade que você contraiu juridicamente, tá? Então, não há mais necessidade. A hipótese da tutela hoje pelo Estado, judicial, ela ficou para exceções, não é? Então, a tutela estatal, ela fica para as hipóteses excepcionais. Se todos os filhos são maiores, se todo mundo está de acordo, se não há nenhum nascituro, direito do nascituro, você pode sim diretamente ir para um cartório e requerer ali o teu divórcio, tá? Não há nada que vai ali te impedir. Outra coisa, o bacana é que também acabou aquela história de audiência de reconciliação, tá, gente? Não tem mais essa audiência de reconciliação, porque essa audiência de reconciliação, ela causava muito constrangimento, né? Então você ia lá, aí tinha uma audiência de reconciliação para tentar reconciliar uma coisa que se o casal ou se uma das partes, que não interessa a outra parte não querer, tá? Se uma das partes quer, o divórcio vai sair, tá? Então, aquilo era muito frustrante. Se eu não quero mais conviver com aquela pessoa, ainda ter que partir para uma audiência de reconciliação. Gente, se alguém se decide a não conviver mais com alguém, aquela pessoa já está decidida. Você vai procurar, não é? Uma solução para a extinção daquela união, ela não quer mais conviver. Independentemente, não existe aquela história de dizer assim, eu não dou divórcio. Não existe dar divórcio, não é? A parte procura o meio cabível, ou consensual administrativamente, ou se não for consensual judicialmente, e esse divórcio vai sair, tá? Não tem essa história de ficar dizendo eu dou ou não dou. Isso só depende de quem quer se divorciar. Porque se a outra parte não quer mais você, se a outra parte quer se divorciar, ou consensual ou litigiosamente, ele vai se divorciar de você. Não precisa da tua autorização, tá? Isso é muito claro, tá bom? Outra coisa também, o tabelião, ele não vai poder dizer que você que não vai homologar aquilo, que não está de acordo. Não. Agora, tá? Você tem que estar representado por um procurador, claro, pelo defensor público, não é? E também não foi retirado, o novo CPC não retirou aquele benefício da gratuidade, né? Desde que você comprove ali um atestado de pobreza e, claro, o tabelião não pode dizer assim, não, esse atestado é falso, eu não vou... Não, porque esse atestado tem que ter a declaração, inclusive, dizendo que é sua responsabilidade, que você assume aquela responsabilidade civil, de forma civil, penalmente e administrativamente. Então, não é eventual falsidade. Então, não cabe ao tabelião dizer que não vai ali acatar essa declaração, tá? Agora, olha, o tabelião, ele não só pode, como deve, dizer que não vai realizar a escritura quando houver ali indícios, né, de prejuízo para alguma das partes. Se o tabelião notar que tem ali claro prejuízo para um dos cônjuges, né, em caso de dúvida daquela declaração de vontade, ele pode sim se recusar. Mas aí essa decisão dele é devidamente, gente, justificada. Ele vai dizer o motivo do prejuízo e o motivo da sua recusa, tá? Então, isso é o único motivo que o tabelião pode ali se recusar, tá? Pode sim haver o divórcio, ainda que a partilha de bens fique para depois, ou seja, nada vai obstar de que saia aquele divórcio. Se tem muita confusão nos bens, assim, ou dúvida na partilha de bens, mas ambos querem se divorciar, então aquele divórcio sai logo e depois fica para se resolver ali a partilha de bens. E, gente, não só aqui no cartório, como eu tô falando, consensual, mas até mesmo o divórcio litigioso, tá? Hoje é pacificado, o CPC é claro, se tem algum litígio entre as partes, tá? Mesmo judicialmente, o divórcio, ele é antecipadamente liberado. Se tem alguma lide entre os cônjuges, não é? Alguma reparação de dano, alguma reparação moral, material, alguma queixa
forma de bens, de divisão de bens, de partilha, isso fica para depois, tá? O divórcio, ele é sim liberado antes. Nada impede que o juiz venha liberar antes o divórcio para depois resolver as situações que são tidas como secundárias. Então, o novo CPC, ele veio ali liberando em primeiro lugar o divórcio para depois resolver as questões secundárias, tá? Então, o divórcio vai sair independentemente se uma das partes não desejar, tá? E também fica claro que o procedimento administrativo, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Então, se chegar judicialmente um procedimento onde ambos os cônjuges estão de acordo, mas quiseram se socorrer do judiciário, o judiciário não pode dizer assim, eu vou mandar para o cartório, porque está todo mundo de acordo, porque todos os filhos são maiores, ou não tem filho. Isso não existe, tá, gente? O judiciário não pode, isso tem até resolução já do CNJ, não é? Então, já tem uma resolução 35 do CNJ que diz isso. Então, chegou para fazer judicialmente, ninguém pode deixar de se socorrer do judiciário, não é? Já diz o artigo 5º lá, inciso 35 da Constituição Federal. Então, isso não é caso para que o judiciário mande para o cartório, para ser extrajudicial. E uma outra observação muito importante, assim como aquele cônjuge que está separado, que já separou, não tem direito ali a herdar, no caso de morte, não é, do cônjuge separado, o companheiro também que já se separou ou se divorciou, não é? Ele não tem também, ele não vai ter esse direito a herdar, né? Do cônjuge supérstite. Então, o cônjuge supérstite que ficou, ele não vai ter direito de herdar do cônjuge falecido, tá? É regra e tá bem claro. Separou, não tem mais direito ali a herdar. Não é mais herdeiro e meeiro, não tem mais a condição de casado, já morreu, tá? Muito bem. Outra coisa que eu queria também dizer era sobre os efeitos patrimoniais em relação ali ao combate à fraude da partilha de bens. O que eu quero dizer? Muita atenção nesse caso, cônjuges que têm empresas e que premeditadamente acham que já vão se separar, já estão se organizando para se separar e pegam o patrimônio da sua empresa e vão vendendo, porque vocês sabem que a pessoa pode vender o patrimônio da empresa sem a autorização do cônjuge. Está no Código Civil, não é? A não ser que seja uma empresa individual, mas mesmo a empresa individual, se ele pediu para você dar ali uma autorização para afetação daquele bem, fazer parte da empresa individual, uma vez afetado para a empresa individual, aquele bem também poderá ser vendido sem o seu consentimento. Então, cuidado com isso, cuidado com os bens da empresa do teu cônjuge, tá? Fica de olho nisso e para você reverter isso. E você vai reverter isso alegando ali desconsideração da personalidade jurídica, tá? Que no novo Código Processual Civil, ele vem ali elencado entre os artigos 133 a 137, chamado incidente da desconsideração. E olha, nós usamos muito aqui no Direito de Família a desconsideração inversa. Porque o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando você deixa aquela autonomia patrimonial, aquele princípio da autonomia patrimonial que diz que os bens da empresa são da empresa e os bens da pessoa são da pessoa, não é? E avança no patrimônio pessoal para saldar os débitos da empresa. Aqui a desconsideração é inversa. Você avança nos bens da pessoa, da empresa, aliás, avança nos bens da empresa para saldar os débitos da pessoa, porque a pessoa, ela se desfez do patrimônio da empresa para não dividir e partilhar os bens com o cônjuge. Então, uma desconsideração da empresa para que a empresa honre com os compromissos dessa pessoa que descaracterizou aí, fez a desconsideração inversa da personalidade jurídica, esvaziando os bens da empresa para que não honrasse com a partilha de bens para o seu cônjuge. Isso existe muito e isso é bem presente no direito família. Fique de olho, tá bom? Você ficou com alguma dúvida quanto à separação, divórcio direto, ou divórcio direto melhor assim, depois da emenda 66, Constitucional 66 no cartório? Então, não há impedimentos, a não ser que tenha filhos menores, ou claro, o casal não esteja de acordo, ou ainda que sejam resguardados ali
os direitos do nascituro, ok? Você ficou com alguma dúvida? Você gostou? Dá um like no meu canal e também se inscreve no meu canal, ativa o sininho para as notificações das nossas próximas postagens, tá bom? Tchau, tchau, eu fico por aqui e aceito sugestões para os próximos temas. Tchau, tchau.